Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus. Olá a todos, é com muito prazer que os temos novamente neste programa que é o programa Conexão da Fé. Neste programa procuramos conectar-nos com Deus, saber o que Deus diz, e é tão bom podermos ter a Palavra de Deus e simplesmente abrir a Palavra de Deus, ver o sentido das suas palavras e aplicarmos as suas palavras à nossa vida. Hoje vamos ver a forma como precisamos de ser claros na nossa apresentação das boas notícias da salvação. Precisamos ser claros na apresentação das boas notícias da salvação, porque as pessoas estão rodeadas de tanta informação e nós não queremos acrescentar à confusão. Nós não queremos participar do ruído, nós queremos apresentar claramente a solução. E a solução é Jesus. Eu, quando começo a falar com alguém e quero levar aquela conversa para tentar saber se aquela pessoa já conhece o caminho da salvação, se aquela pessoa já é salva, eu procuro guiar toda a conversa para Jesus. Às vezes, quando as pessoas percebem que nós sabemos alguma coisa da Bíblia, quando as pessoas percebem que eu sou pastor, as pessoas começam a colocar todas as questões que têm na mente, e as pessoas querem saber sobre a Arca de Noé, e querem saber sobre Adão e Eva, e querem saber sobre a criação e comparar a criação com a evolução. As pessoas querem saber sobre profecia, as pessoas querem saber sobre grupos religiosos. O que é que você acha deste grupo religioso? O que é que você acha desta religião? E nós temos que ter tempo para escutar as pessoas. Uma das coisas que nós temos que ter uns para com os outros é respeito uns pelos outros, saber ouvir cada um. E eu não me importo de passar muito tempo com alguém ouvindo as pessoas, porque neste mundo precisamos uns dos outros e precisamos de escutar uns aos outros. Mas uma das coisas que eu tento fazer, e muito mais se eu penso que não terei oportunidade ao longo daquela conversa, ou não terei mais oportunidade, penso eu, às vezes sequer de ver aquela pessoa, eu tento guiar toda a conversa para a pessoa de Jesus Cristo. O nosso tema de hoje é um só homem. E este tema é importante e o apóstolo Paulo lida com este tema no livro de Romanos. Vamos ler uma passagem e depois vamos procurar o sentido disto e procurar clareza, tirar da palavra de Deus a clareza que precisamos. E vamos ver porque é que temos que dirigir todas as conversas para a pessoa de Jesus Cristo se quisermos compartilhar a nossa fé. O versículo 15 desta passagem diz: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo.
Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. É uma passagem preciosa e vemos a linguagem de Paulo é uma linguagem muito precisa. Paulo é muito cuidadoso a apresentar este tema. Paulo apresenta-nos todos os argumentos necessários para não perdermos nada daquilo que está a ser dito. O primeiro grande tema que nos aparece aqui é a comparação entre morte e vida. O versículo 15 diz: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Portanto, pelo pecado de Adão, todos morreram, mas pela vida de um, o dom, a oferta de vida de um só homem, também então essa vida é estendida a muitos. Porque, diz o versículo 17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então a passagem faz-nos uma comparação entre aquele que, através do qual entrou a morte no mundo e aquele através do qual entra a vida e a vida eterna. Esta morte, aqui nos é dito que por Adão entrou a morte no mundo. Esta é a morte no seu sentido real. Morte espiritual. A morte é a separação. E por causa do pecado de Adão, e Adão é aqui utilizado como o representante, mas é mesmo através dele que depois o pecado é transmitido de geração em geração. É pela semente de Adão que depois toda a posteridade é, podemos dizer, infectada com as consequências da sua desobediência. Por ele entra então a morte no mundo, por ele entra a separação entre homem e Deus. Todos aqueles que são descendentes de Adão então estão separados de Deus e recebem então essa morte, recebem-na como herança dos seus antepassados. Podem estar a pensar, mas que herança é essa? Não é certamente uma herança agradável. Pensar que dos nossos antepassados recebemos a morte, a separação de Deus. Mas isso foi-nos passado de geração em geração. A inclinação natural para o pecado passou naturalmente de geração em geração e veio apenas por um homem. Também, então, a vida eterna não nos deve espantar vindo apenas de um homem, porque se o pecado abundou neste mundo apenas por um, então não precisamos nos espantar de apresentar Jesus como o único caminho para a vida. Porque muitos podem então pensar, mas como vamos falar de Jesus como suficiente para pagar os pecados de uma tão grande multidão?
Mas o sangue de Jesus, então, é aquele sangue mais do que suficiente para cobrir os pecados, não só os meus, mas os pecados de toda a eternidade. Todos em Cristo têm, então, a oportunidade de mudar de família espiritual. Nós nascemos nesta família de Adão, infectados pela morte e separação de Deus, mas em Cristo temos a oportunidade de mudar de família espiritual e a oportunidade de receber uma nova herança. Em vez de recebermos a herança da condenação e da morte, da separação de Deus, iremos receber a herança da vida eterna. Jesus dá-nos, nesta passagem aprendemos então o dom da justiça. O dom significa oferta, dádiva, presente. E recebemos então o dom da justiça. Isto significa que Ele dá-nos a possibilidade de sermos considerados justos. É algo que Ele nos dá gratuitamente. Um dom é isto, uma oferta gratuita. E então recebemos de Jesus a possibilidade de sermos considerados santos, como se nunca tivéssemos pecado. É importante, então, dirigirmos todas as atenções, toda a nossa atenção e toda a atenção daqueles que nos escutam para a pessoa de Jesus. Em Adão todos recebem a morte por herança, mas em Jesus podemos receber o dom da justiça para a vida eterna. Não nos devemos espantar com esta ideia do pecado transmitido desde Adão. Porque isto não nos espanta, isto não é nada de fora de normal. Nós temos orgulho dos nossos antepassados. Aqueles que são portugueses gostam de olhar para trás, para os seus antepassados, para a riqueza da sua história. Aqueles que são brasileiros, a mesma coisa. Aqueles que são angolanos, a mesma coisa. Todos têm orgulho na sua história e no trajeto dos seus antepassados. Eu cresci na ilha de São Jorge, nos Açores, o lugar mais bonito do mundo, na minha opinião. E toda a minha família é daquela ilha. Todos os meus antepassados. Através de algumas pesquisas históricas, cheguei à conclusão que o primeiro dos meus antepassados que não nasceu naquela ilha nasceu no ano de 1450. E de certa forma eu sinto uma ligação com esse meu antepassado. Gosto de pensar que estou ligado a ele através de uma herança. Pois bem, não há mal nenhum de pensar assim. Mas se estamos ligados aos nossos antepassados de há 400 ou 500 anos atrás, também estamos ligados com o nosso primeiro antepassado. Adão é a origem de todos nós. Todos nós estamos ligados a ele. E por este um só homem recebemos uma inclinação natural para estarmos longe de Deus. Mas por um só homem, Jesus Cristo, podemos finalmente reconciliar-nos com Deus e viver a vida ainda neste mundo que vale a pena ser vivida. Então devemos saber explicar a quem nos rodeia que o que está em causa quando falamos de Jesus não é simplesmente uma mudança de religião. Nunca devemos apresentar Jesus como quem apresenta a mudança para um determinado partido político ou uma determinada equipa desportiva. Nunca devemos apresentar Jesus como a mudança de uma igreja para outra igreja. Jesus deve ser apresentado como uma mudança de família espiritual.
sabendo que em Adão recebemos a morte, mas em Jesus recebemos a justiça. E é Ele que deve ser apresentado e é Ele que deve ser dada toda a importância. Como segundo ponto, também vemos neste texto uma dualidade entre condenação e justificação. O versículo 16 diz assim: e não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. O versículo 18 diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Temos então aqui uma dualidade, para além de quando nos outros versículos ele fala de morte e vida, agora aqui ele fala de condenação e justificação. Bastou uma só ofensa para que todos fôssemos culpados de condenação. Para que todos viéssemos então a receber condenação, bastou uma só ofensa. Pela ofensa de Adão, por ele recebemos então uma inclinação natural para o pecado. Todos os pais que têm filhos entendem isto muito bem. A primeira palavra que as crianças aprendem a dizer é não. Quando uma criança é apanhada, por muito jovem que seja, ainda antes de saber dizer as palavras de uma forma organizada, quando a criança é apanhada numa má ação, aquela criança sabe que errou. Nascemos com uma inclinação para o pecado e também com uma ideia geral de certo e de errado. Por uma só ofensa, a Bíblia explica-nos que basta falhar num só ponto da lei de Deus e somos culpados de toda a lei de Deus. Então, por um só ato de desobediência de Adão, todos então recebemos então essa sentença de condenação. Se nós morrermos estando apenas na família espiritual de Adão, o que iremos receber é a condenação que merecemos pela desobediência. Essa condenação pode ser trocada por outra palavra: justificação. Em vez de recebermos a herança da família espiritual de Adão, podemos mudar de família espiritual. E ao fazermos, em vez de recebermos condenação, iremos receber justificação. Apesar das nossas muitas ofensas, receberemos gratuitamente essa justificação. Por uma só ofensa de Adão, recebe a condenação. Por muitas ofensas que nós temos, certamente, receberemos a justificação. Como? Através de Jesus Cristo. A Bíblia fala nestes versículos, a Bíblia diz-nos apenas um só ato de justiça, feito por Deus, é suficiente para cobrir todos os nossos erros. Muitos querem pensar, acusam a Bíblia de ser pouco coerente neste ponto. Dizem, como é que uma pessoa pode receber a condenação de todos? E olhem que não é uma condenação qualquer. Trata-se da condenação eterna. Bem, porque Jesus é Deus, Ele consegue receber num só momento aquilo que nos levaria uma eternidade de condenação no lago de fogo. Ele consegue passar num momento de sofrimento, num momento de separação do Pai. Jesus passou por toda a condenação que eu iria passar. Ele é assim tão poderoso
Só Deus poderia fazer isto. Só Deus poderia ocupar então o nosso lugar. E se confiarmos nele e nos colocarmos debaixo dele, receberemos, em vez de condenação, receberemos justificação. Naquele dia em que nos apresentarmos diante de Deus, seremos considerados justos, como se nunca tivéssemos pecado, porque estamos debaixo do sangue de Cristo. Um exemplo que eu gosto de usar para nos ajudar a entender isto diz respeito à forma como certas pessoas no seu hobby de tirar fotos, os fotógrafos. Uma das coisas que os fotógrafos usam para alterar as imagens são usados filtros nas lentes das máquinas fotográficas. Um filtro produz mais claridade, outro filtro escurece um pouco as coisas. Há filtros coloridos para dar uma determinada dimensão desejada pelo artista. Mesmo nesta câmara perante a qual eu estou, poderiam ser colocados filtros para produzir um determinado efeito. Quando a realidade é vista por aquele filtro, a realidade muda completamente. Pois bem, o sangue de Jesus Cristo é tão puro, tão santo, que funciona como um filtro através do qual Deus não vê as nossas impurezas, Deus não vê as nossas ofensas e através do sangue de Cristo Deus apenas consegue ver pureza e santidade. Por isso é que precisamos de apontar as pessoas para Cristo, porque Ele é o único que nos pode levar de condenação para justificação. Apenas debaixo do sangue de Jesus podemos ser considerados justos e podemos então entrar na glória de Deus podemos entrar na glória de Deus para passar toda a eternidade a servi-lo e a dar-lhe glória e honra. Às vezes existe alguma dificuldade em falar de Jesus a pessoas que são realmente considerados por todos boas pessoas. As pessoas dizem assim, eu não acho que eu seja merecedor de condenação, eu não acho que seja merecedor de condenação porque eu faço boas obras. Pergunte a quem quiser, dizem essas pessoas, pergunte a quem quiser, todas as pessoas vão dizer que eu sou uma boa pessoa. É impossível haver condenação para mim porque eu sou uma boa pessoa. E então precisamos de que as pessoas entendam que a nossa condenação, nós merecemos a nossa condenação apenas por um só ato. Porque Adão pecou, nós nascemos com essa inclinação para pecado e nós também já falhamos. E as nossas falhas merecem a nossa condenação. Eu lembro-me de ter um querido amigo meu e de durante anos falar com ele sobre as coisas de Cristo. Este meu querido amigo, todos diziam como ele era uma boa pessoa. Ele era um excelente profissional. Ele cuidava muito bem da sua família, da sua casa. Ele ajudava os seus amigos. E este meu amigo começou a vir aos cultos da nossa igreja, começou a participar dos cultos, começou a ler a Bíblia, mas ele dizia muitas vezes, Pastor Mark, eu não tenho a fé suficiente para acreditar em Jesus. Eu não acredito nisso que você está a dizer sobre a necessidade da salvação. Eu não acredito, não vejo a realidade dessas coisas. Isso não impediu a nossa amizade, isso não impediu que o meu amigo continuasse a ler a Bíblia, a prestar atenção à pregação. Na verdade, era difícil eu dizer, tu precisas de Jesus, olha para os defeitos da tua vida. Porque todo mundo dizia como ele era boa pessoa. Nós, na verdade, nem precisamos de apontar para os defeitos dos outros.
porque um só erro torna-nos culpados da condenação eterna. Torna-nos culpados diante de Deus. Deus é tão santo que uma só mancha torna-nos então merecedores do fogo do inferno. Eu lembro-me do dia em que esse meu amigo veio ter comigo e disse, finalmente, depois de muita oração, depois de um culto de domingo à noite, esse meu amigo veio ter comigo e disse, Pastor Marco, eu creio. Eu quero receber Jesus para ser o meu Salvador pessoal. E nesse momento, aquele acerca do qual todos diziam como ele era boa pessoa, ele orou, Senhor, perdoa-me por todos os meus pecados, por eu ser o pior dos pecadores. Finalmente, e não querer levar muito mais tempo, mas o versículo 19 ainda diz, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Finalmente, depois de fazer a dualidade entre a morte e a vida, entre condenação e justificação, também encontramos nesta passagem uma dualidade entre lei e a graça. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Minha amiga, meu amigo, este conceito da graça é importantíssimo. De facto, a lei de Deus é dada não para que nós tentemos cumprir a lei. A lei de Deus é dada precisamente como uma lupa que traz então aos nossos olhos de uma forma muito, muito óbvia todos os erros e todas as impurezas. Meus amigos, quando eu aqui nesta superfície não vejo que esteja suja, mas quanto mais eu aumentar o meu grau de visão sobre esta superfície, mais impurezas eu vou ver. Se eu arranjar um microscópio, vejo ainda mais impurezas. A lei de Deus serve então para isso, para mostrar como nós falhamos. Quanto mais lemos a lei de Deus, mais nós vemos que nós não nos conseguimos chegar nem sequer a ela. Mas onde mais abunda o pecado, mais abundante é também a graça de Deus. A lei de Deus, então, é aquele instrumento que nos leva até ao único que é capaz de nos salvar. Que todos nós, então, possamos entender, mas também explicar que por um só homem entrou o pecado, a morte, a condenação, mas por um só homem também, Jesus Cristo, entrou a vida, a justificação e a paz. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus.